Olá, obrigado a todos pelo interesse manifestado em assistir a este webinar, que vai ser dinamizado pela equipa de autores do projeto Espiral, que é constituída por mim, Belmiro, e pelas colegas Irmelinda e Lara. Numa breve nota introdutória, vou tentar explicar a razão que nos levou a escolher o título 3 questões e uma exploração. Ao pensarmos na implementação, na operacionalização das aprendizagens essenciais, identificamos 3 suportes que, no nosso entender, são pilares para as aprendizagens essenciais, que foram ideias-chave, objetivos e ações estratégicas de ensino para o professor. Lembro que nos objetivos estão incluídos conhecimentos, capacidades e atitudes que os alunos devem revelar. Neste sentido, interrogamo-nos a nós próprios como operacionalizar as aprendizagens essenciais, ou seja, como dar corpo a esta operacionalização. Das diversas ideias trocadas, houve algo em comum: questionamento e explorações. Daí atribuirmos o nome 3 questões e uma exploração. De seguida, cada um de nós vai apresentar uma proposta, dando ênfase a alguns aspectos que nos parecem relevantes em termos de dinâmica de sala de aula e tendo como referência as ideias-chave e os objetivos. Um primeiro exemplo, uma primeira proposta, tem como contexto um motor em que há 2 círculos e uma correia que liga esses 2 círculos. Estão a ver na imagem esse motor e depois um esquema que não está feito à escala. No entanto, os dados relativamente a esta proposta são os seguintes. O raio do círculo maior mede 20 cm, o raio do círculo menor mede 5 cm e a distância entre os centros dos 2 círculos é igual a 30 cm. O que é pedido? Qual é o comprimento mínimo da correia? Portanto, de forma clara, estão identificados os dados, a informação relativa ao enunciado e aquilo que é pedido. Então, numa fase seguinte, interessa desenvolver uma estratégia para resolver o problema. Face a este problema, vamos identificar nas ideias-chave alguns aspectos que nos parecem relevantes na resolução desta proposta, nomeadamente resolução de problemas, modulação e conexões, organização do trabalho dos alunos, que para nós é fundamental. O que se pode sugerir para uma melhor definição de uma estratégia para resolver o problema? Um esquema. As representações em matemática são muito importantes, nomeadamente os esquemas. Conseguimos ver, através de um esquema, informação que não é explícita no enunciado. Neste caso concreto, na imagem da esquerda, estamos a visualizar retas tangentes à circunferência e assinalados ângulos retos. Porquê? Há aqui uma conexão. Retas tangentes a uma circunferência num ponto são perpendiculares ao raio nesse ponto. Portanto, começamos a ter mais informação do que aquela que era dada no próprio enunciado. Na figura da direita, há um pequeno pormenor que é extremamente importante, que é o facto de acrescentar algo à figura. Por vezes, os alunos estão habituados, a partir de uma figura, a ver essa figura de uma forma estática. Ir à procura de fórmulas para resolver problemas geométricos. E há uma estratégia extremamente importante: a composição e a decomposição de figuras. Neste caso concreto, acrescentamos à figura algo que fez aparecer um triângulo, nomeadamente o triângulo EAC1, que vai ser muito importante na resolução do problema. Além dessa informação, podemos agora destacar
e isto faz parte da organização do trabalho do aluno, destacar aquela figura sobre a qual vamos trabalhar. Digamos que estamos a tirar o ruído de tudo aquilo que anda à volta. E então temos aquela imagem da direita em que sobressai um triângulo decomposto de forma a que podemos mobilizar um conhecimento já trabalhado e conhecido dos alunos, semelhança de triângulos. Daí, quando referimos ideia-chave, conexões, resolução de problemas e conexões, estamos a mobilizar esse tipo de conhecimento já trabalhado em anos anteriores. A partir desta identificação de dois triângulos semelhantes, e mais uma vez faço referência a este slide em que estamos a ver a figura sobre a qual vai existir o foco da resolução desta fase do problema isolada, para não haver aqui dispersão. E neste momento, além da semelhança de triângulos, vamos mobilizar o recordar do Teorema de Pitágoras. Bem, a partir daqui, alguns dos dados que estavam em falta, nomeadamente o que está representado na figura por A, B e C, por aplicação direta da semelhança de triângulos e do Teorema de Pitágoras, passam a ser conhecidos. De seguida, conhecidos já esses valores, podemos recorrer a outros conceitos, nomeadamente às razões trigonométricas. E então, em função daquilo que já é dado, temos que o cosseno do ângulo alfa será igual ao cateto adjacente a dividir pela hipotenusa, ou seja, 1/2, que neste caso é o cosseno de alfa ser 1/2, permite-nos identificar o ângulo alfa, que tem a amplitude de 60 graus. Bem, nesta fase começamos a esboçar a parte final do problema em que, recordo, aquilo que era dado parecia-nos insuficiente e, neste momento, resta-nos apenas determinar o comprimento do arco maior AB e o comprimento do arco CD, pois o comprimento dos segmentos de reta AD e BC já estão determinados. Então, a fase seguinte, qual é a amplitude em graus do ângulo θ e beta? Ora bem, se alfa tinha amplitude 60, o θ vai ter amplitude 360 menos 2 vezes 60. O ângulo beta está dividido em dois ângulos, que são iguais. Porquê? Porque têm os lados paralelos, diretamente paralelos aos lados do ângulo alfa. Ora, se alfa dava 60 graus, esse ângulo também vai medir 60 graus. Então, beta é 2 vezes 60, ou seja, tem a amplitude de 120 graus. Bem, recorrendo agora a proporcionalidades, uma simples regra 3 simples, determinamos o comprimento do arco maior AB e do arco CD. Como estamos a ver, intencionalmente não houve o recurso a valores arredondados, estamos a trabalhar com valores exatos e o que seria necessário para dar resposta, que era o comprimento dos dois arcos e os segmentos de reta, já temos, e então o valor exato, melhor, o valor mínimo do comprimento da correia será 30π mais 30 vezes raiz de 3. Gostava de destacar, como síntese da resolução deste problema, algumas ideias que, no nosso entender, são essenciais a uma dinâmica de sala de aula que envolva a participação dos alunos e que reconheçam a necessidade de fazer esquemas, de mobilizar conhecimentos já trabalhados em anos anteriores, e a comunicação estará sempre presente. Dei alguma ênfase e valorizamos muito o aspecto da organização. A organização compara muitas vezes, em termos metafóricos, ao seguinte.
Quando se abre uma janela, passamos a ter um ângulo de visão maior, passamos a ver mais coisas. Quando fazemos um esquema, passamos a ver aquilo que não está no enunciado. Passamos a ver o que está no enunciado e mais alguma coisa. Portanto, é algo que se deve incentivar os alunos a fazer esquemas, representações, porque este problema foi subdividido em pequenos problemas. E o que aconteceu foi que a resolução de cada um dos pequenos problemas passou a ser a janela aberta para os problemas que vinham a seguir. Portanto, querer logo à partida ver o fim da etapa, ver a resolução, ver a resposta, não é o caminho ideal. Vamos fazendo por fases. E isto é um hábito que se adquire. Portanto, os alunos devem ser incentivados a ver a matemática como algo que exige pensamento, reflexão, experimentação. E então depois vamos construindo. E à medida que avançamos, outras oportunidades começamos a ver para a frente e, por vezes, até temos de recuar e recorrer a outras estratégias. Numa segunda proposta, vamos dar ênfase às ideias-chave: recurso sistemático à tecnologia, comunicação matemática e organização do trabalho dos alunos. Recorrendo à tecnologia, é explorar o gráfico de funções da família f de x igual a ax ao cubo mais cx, de modo a dar resposta a questões como qual é o comportamento no infinito, qual é o número de zeros, qual é o valor da soma dos zeros. Pretende-se levar os alunos, a partir de uma exploração gráfica deste tipo de funções, a identificar regularidades e a estabelecer conjecturas. Em explorações deste tipo, o recurso à tecnologia é uma grande ajuda, pois permite, em pouco tempo, ter uma grande diversidade de situações. No entanto, é importante a organização e a metodologia da exploração, fazendo variar um parâmetro de cada vez, mantendo o outro fixo. No sentido de não haver dispersão, um guião orientador dá segurança à exploração e é um incentivo à organização, promovendo momentos de reflexão, fundamentais para formular conjecturas, seguindo-se momentos de comunicação através de registros. Vamos concretizar estas ideias através de um exemplo, tendo como suporte esta aplicação dinâmica. O aluno pode variar os valores dos parâmetros A e C, obtendo, como já falei, um número considerável de situações, tendo como objetivos conjecturar e preencher uma tabela, como esta. No ponto 1, o aluno pode atribuir um valor positivo de C e fazer variar A assumindo valores positivos. Depois, mantém o valor de C e faz variar A assumindo valores negativos, tendo como referências as orientações dadas na tabela. Antes de preencher a tabela, deve repetir a exploração anterior fixando outros valores para C. Esta exploração deve ser repetida às vezes necessárias até que o aluno sinta segurança no preenchimento da tabela. Vejamos. O aluno fixa, por exemplo, C igual a 1, faria A considerando valores positivos. Observa que quando x tende para mais infinito, f de x tende também para mais infinito. Quando x tende para menos infinito, f de x tende também para menos infinito. Relativamente a zeros, existe um único zero, que é igual a zero. Ao variar A considerando valores negativos, observa que quando x tende para mais infinito, f de x tende para menos infinito. E quando x tende para menos infinito, f de x tende para mais infinito. Relativamente a zeros, nesta situação são 3, um igual a zero e os outros dois são simétricos, ou seja, a soma dos zeros é nula. O aluno pode fixar outro valor de C, positivo, e repetir o procedimento observando o mesmo, quando o A toma valores positivos e quando o A toma valores negativos. O aluno poderá então preencher a tabela tendo em conta o que observou. Para o ponto 2, o aluno faz uma exploração semelhante. Mas agora, o aluno fixa, por exemplo, C igual a menos 1, varia A considerando valores positivos e observa que quando x tende para mais infinito, f de x tende também para mais infinito, quando x tende para menos infinito, f de x tende também para menos infinito.
Relativamente a zeros, existem 3, um igual a 0 e os outros 2 são simétricos, ou seja, a soma dos zeros é nula. Ao variar A, considerando valores negativos, observa que quando x tende para mais infinito, f de x tende para menos infinito, e quando x tende para menos infinito, f de x tende para mais infinito. Relativamente a zeros, temos 1, que é igual a 0. Tal como no ponto anterior, o aluno pode fixar outros valores negativos de C e repetir a análise para, por fim, preencher a tabela. É o momento de analisar as tabelas e fazer uma síntese. O aluno pode observar que o comportamento no infinito apenas depende do sinal do parâmetro A. Relativamente a zeros, quando os parâmetros A e C têm o mesmo sinal, a função tem um único zero, que é igual a 0. E quando A e C têm sinais diferentes, a função tem 3 zeros, sendo um igual a 0 e os outros 2 simétricos. E desta forma, em qualquer um dos casos, a soma dos zeros das funções da família ax³ mais cx é nula. Após este tipo de exploração, fazem sentido propostas do tipo: na figura está representado um gráfico de uma função da família de funções do tipo f de x igual a ax³ mais cx. Indica uma possível expressão algébrica da função f. O aluno concluiu que o comportamento no infinito depende do sinal do parâmetro A. Observando o gráfico, quando x tende para mais infinito, f de x tende também para mais infinito. E quando x tende para menos infinito, f de x tende para menos infinito. Então A é positivo. Por exemplo, A igual a 1. A função tem 3 zeros. Então A e C têm sinais diferentes. C poderá ser, por exemplo, menos 3. Logo, uma possível expressão algébrica poderá ser f de x igual a x³ menos 3x. Antes de passar a uma terceira proposta, quero lembrar que a determinação da derivada de uma função num ponto não envolve o cálculo formal de limites. Como fazer, então? A partir da razão incremental de uma função num dado ponto, podemos chegar à variação instantânea da função nesse ponto através da noção intuitiva de limite, e por 2 processos: recorrendo à tecnologia para construir tabelas numéricas ou simplificando algebricamente a expressão f de x0 mais h menos f de x0 sobre h ou a equivalente f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Mas vejamos a terceira proposta. Dada uma função, por exemplo, f de x igual a 2x², qual é a expressão que representa a razão incremental? Qual é a taxa de variação instantânea num ponto, por exemplo, no ponto abscissa 1? Recordo que nesta fase inicial os alunos ainda não conhecem regras de derivação. E em seguida, articular com a interpretação da derivada como declive da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Nesta proposta, são trabalhadas algumas das ideias-chave preconizadas nas aprendizagens essenciais, tais como raciocínio e lógica matemática, recurso sistemático à tecnologia, comunicação matemática e organização do trabalho dos alunos. Para responder à primeira questão, sabendo que a razão incremental é representada pela expressão f de x0 mais h menos f de x0 sobre h e como a função f é definida por 2x² e se pretende considerar o ponto abscissa 1, tem-se 2, 1 mais h elevado ao cubo, menos 2 sobre h, sendo 2 a imagem de 1. Para determinar a taxa de variação instantânea em x igual a 1, tal como já referi, utilizaremos 2 processos. Vamos começar por recorrer à tecnologia para a construção de uma tabela. Para isso, podemos recorrer, por exemplo, a uma folha de cálculo para construir uma tabela. Neste caso, podemos começar por considerar numa coluna valores para h e noutra coluna os valores correspondentes da razão incremental. Podemos inserir a expressão da razão incremental em cabeçalho e para considerar valores de h a tender para 0, partimos, neste caso, de 1. E depois vamos dividindo por 2 sucessivamente, obtendo para h valores cada vez mais próximos de 0. Basta fazer uma vez e depois arrastar. Portanto, a divisão prolonga-se. Na coluna ao lado, para o primeiro valor de h, insere-se a expressão correspondente, arrastando-se em seguida.
cá estamos nós a escrever a expressão correspondente ao valor que está na célula A2 e depois basta arrastar. Obtém-se assim os valores correspondentes a cada um dos valores de H ao lado. O que é que podemos ver? Observa-se que, à medida que os valores da primeira coluna se aproximam de 0, os valores da segunda coluna aproximam-se de 6. De forma intuitiva, conjetura-se que, quando h tende para 0, a razão incremental tende para 6. Ou seja, a derivada da função no ponto da abscissa 1 é igual a 6 e representa-se por f' de 1 igual a 6. Se optarmos pelo segundo processo, simplifica-se algebricamente a expressão anterior ou a expressão f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Obtendo-se 2x² mais x mais 1. Para funções polinomiais, a simplificação pode tornar-se mais simples, daí a escolha desta expressão. Quando x tende para 1, a expressão obtida tende para 6. Mais uma vez, recorre-se à noção intuitiva de limite para tomar 6 como o valor da derivada da função para x igual a 1. Um dos objetivos das aprendizagens essenciais é relacionar a derivada de uma função num ponto com o declive da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Nesse sentido, a questão 3 conclui a abordagem ao conceito de derivada de uma função num ponto e a respectiva interpretação geométrica, antes da introdução da função derivada e das regras de derivação. O aluno deve ter em conta a identificação do declive da reta e também o facto de o ponto de tangência ser comum ao gráfico da função e à reta tangente. Para além da seleção da opção correta, o aluno deve explicar porque é que as outras opções estão erradas, desenvolvendo assim a comunicação. Chegados ao fim, gostava de partilhar convosco uma ideia na qual acreditamos muito. Atualmente, mais do que transmitir conhecimento, ensinar matemática passa por despertar curiosidade nos alunos e fazer com que eles tenham confiança no envolvimento da atividade matemática. Muito obrigado, até breve.